gente. A aula de hoje é sobre modelos atômicos, né? Esse tema, evolução dos modelos atômicos, ele não é tão comum no Enem. Apesar de ser um tema bastante cobrado em vestibulares, né, estaduais, no Enem ele não costuma ser tão cobrado, né? No Enem tradicional, no Enem normal. Segunda aplicação e outras modalidades de Enem, talvez venha sendo tenha caído questões do Enem, mas normalmente não é tão importante assim para a prova do Enem. Mas a gente trouxe porque você que vai fazer Enem deve fazer outros vestibulares aí, SSA e vestibulares estaduais. Então a gente vai começar pela a questão da data, né? É importante você estabelecer ou entender a evolução dos modelos atômicos e as datas, né? A data onde cada um foi concebido, né? Cada modelo foi idealizado. Então, a primeira data que a gente tem da evolução do conceito de átomo é lá na Grécia Antiga, né? E já no século XIX, a gente tem o modelo atômico de Dalton, que é o primeiro modelo estudado normalmente no ensino médio. Esse modelo é datado de 1803. Cada livro, cada material que você estuda tem uma data que pode variar, né, alguns anos, mas é em torno de 1803, 5, 8 que foi estudado esse modelo atômico, tá? É o modelo atômico de Dalton, que é chamado bolinha de bilhar. Em seguida, a gente tem o modelo de Thomson, que talvez seja mais cobrado que os outros modelos, tá? Que é o primeiro modelo elétrico, o modelo de Joseph Thomson, 1898, então aí quase 100 anos depois, né? 95 anos depois, foi criado o modelo de Thomson. Em seguida, já aqui há um intervalo de tempo de um modelo para outro é menor, né? 1911, o modelo de Rutherford e em seguida, 2 anos após, o modelo atômico de Bohr. Esses quatro aí são os principais para vestibular, né? Já o modelo quântico, apesar de ser que traz consequências para o modelo atual, é o modelo que é menos cobrado, né? O modelo quântico, que não existe aí, que existem diferenças com relação ao modelo de Bohr e Rutherford. O modelo de Bohr e Rutherford, em alguns vestibulares, ele chama de modelo Rutherford-Bohr, uma coisa só, que é o caso do SSA. O SSA teve alguns anos anteriores, né, provas anteriores, que trouxe o modelo de Bohr como sendo Bohr-Rutherford, que a mudança de um para outro é pequena, visualmente pequena, mas existe um conceito diferente aí para um e do outro. Então tem as datas aí importantes para você lembrar. Claro que cada livro, cada material que você estuda vai ter uma data que pode mudar, né? 1 ano, 2 anos, dependendo do material. Então, o primeiro modelo atômico estudado no ensino médio é o modelo de John Dalton, tá? Que foi o modelo baseado em ideias da Grécia Antiga, dos filósofos Leucipo e Demócrito. Tá? O modelo atômico de Dalton é chamado de modelo de bola de bilhar, que é aquele que considera o átomo sendo indivisível. O átomo é uma esfera indivisível, maciça e indestrutível, que não pode se dividir. E a gente sabe que hoje em dia o átomo ele é dividido em partículas subatômicas. Dalton entendia que toda a matéria era formada por pequenas partículas, que é justamente os átomos, né? Isso aí até hoje a gente tem como verdadeiro, mas a questão do indestrutível e indivisível não, tá? Então é chamado de modelo atômico de Dalton. Quais são os postulados, né, ou as ideias que a gente traz do John Dalton? Para ele, os átomos são esféricos, maciços e indestrutíveis, indivisíveis. Os átomos de elementos diferentes têm massas diferentes. Átomos de elementos diferentes têm massas diferentes. Os diferentes átomos se combinam em várias proporções, formando novas substâncias. Isso aí é o conceito basicamente de reação química, né? Vou ter reações onde cada molécula vão colidir uma com a outra e vão se combinar em proporções diferentes, né? Várias proporções. Tá? Um átomo se combina de um lado com dois átomos do outro lado e vai formar
uma nova substância. Esse é o conceito de reação química, que é utilizado até hoje, né? Os átomos não são criados nem destruídos, apenas trocam de parceiros para produzirem novos. Então, também, novamente, a gente tem a questão da reação química. Então, o modelo de Dalton, a gente entende, pelo que ele falou, que algumas ideias são utilizadas até hoje, que é a questão da ideia de reação química. Né? Novas substâncias vão ser formadas, há uma proporção entre a combinação desses átomos. Tá? Então, a ideia de combinação entre átomos é utilizada até hoje. Mas a questão do átomo ser indestrutível, ser indivisível, não. Tá? Então, aí o conceito que Dalton trouxe para a gente utilizar até hoje em dia. Em seguida, a gente tem o primeiro modelo elétrico, que traz o conceito de elétron, que é o modelo atômico de John Dalton. Ou, desculpa, Joseph Thomson. John Dalton não, Joseph Thomson. JJ Thomson. Ele propôs que o átomo seria uma espécie de bola gelatinosa, completamente maciça, assim como John Dalton. Joseph Thomson também trouxe o conceito de maciça. Só que o átomo era divisível, então vai ter uma partícula subatômica que é chamada de elétron. Não existia o conceito de próton, né? Só existia o conceito de positivo, onde o positivo se atrai pelo negativo. E a quantidade de positivos é igual à quantidade de negativos. Aí o átomo seria uma espécie eletricamente neutra. A carga total do átomo seria zero, ou seja, o átomo ele é neutro, positivo é igual ao negativo. Esse modelo é chamado de pudim de passes. Tá? Em seguida, a gente dá um pulo, dá um salto aí na questão o átomo sendo a aparência, né, do átomo. Né? Eu vou ter um átomo muito semelhante ao sistema solar. Ele vai ter duas regiões agora. Uma região que é chamada de núcleo. Aqui, ó. Aqui é o modelo, uma imagem que ilustra o modelo de Rutherford. Eu vou ter a região do núcleo, que é essa que tem a bolinha preta aqui, ó, que seria o núcleo. Esse núcleo, ele vai ter próton, que é o positivo, e nêutron. Só que o nêutron não foi, não tem a ideia de nêutron ainda nessa época, né, de Rutherford. Só vai vir um pouco mais tarde. Mas o núcleo é onde tem um próton. Esse próton vai ficar dentro desse núcleo, e o núcleo para a região da eletrosfera, que é essa região que tem essas órbitas elípticas, né, essas bolinhas aqui, ó, maior, que vai ter as bolinhas em vermelho, que são os elétrons. Essa eletrosfera, que é formada por órbitas elípticas, ela vai ser, que é a grande diferença para o modelo de Bohr, ela vai ser elíptica e não circular, como no modelo seguinte. Tá? Ela tem um espaço entre o núcleo e elas, isso foi descoberto através do experimento de Rutherford. Então, no modelo de Rutherford, diferente dos anteriores, eu vou ter o átomo dividido em duas regiões. O núcleo, que tem próton, só que o nêutron ainda não vai aparecer aqui. A gente sabe que tem um núcleo que é próton mais nêutron, mas ainda no modelo de Rutherford não existe a ideia de nêutron. É mais na frente. Mas ele tem um próton e vai ter um espaço entre o núcleo e a eletrosfera. Tem um espaço vazio, que é onde o experimento de Rutherford vai provar que o átomo teria duas regiões. Uma região que tem um próton e uma região que tem um elétron. Tá? Então, o átomo ele tem duas regiões. O núcleo do átomo contém toda a massa. Esse núcleo aqui atômico, ele tem toda a massa atômica. E a eletrosfera teria todo o volume atômico. A eletrosfera tem o volume do átomo. O tamanho do átomo é determinado pela eletrosfera. E a massa do átomo é determinada pelo núcleo. Isso foi o que a gente tem de contribuição de Rutherford. Qual foi o experimento que ele realizou para chegar a esse entendimento do modelo atômico de Rutherford? É esse experimento ilustrado aqui. Eu tenho uma fonte de radiação, tá, um material radioativo. Aqui vai ser emissão alfa. Ela vai ser direcionada para se chocar com a lâmina de ouro, uma placa de ouro. E ele percebeu que grande parte desse feixe de luz, dessas emissões, elas atravessavam
a placa de ouro. Outras se desviavam ou 90 graus ou 180 graus, né? Se desviavam porque atingiam o núcleo atômico. Tá? Então, esse experimento provou que há uma grande região entre o núcleo, uma região vazia, e a eletrosfera. Tá? Essa região vazia aqui é justamente que vai formar o tamanho do átomo. Tá? Esse foi o experimento da lâmina de ouro de Rutherford. E mais tarde a gente chega no modelo de Bohr, que em provas ele é tratado como um modelo de Rutherford-Bohr. A diferença de um para outro é que aqui não vai ter órbitas elípticas, são órbitas circulares. Cada órbita tem um valor de energia, órbita quantizada, né? Aqui tem uma energia, aqui vai ter uma energia 1, aqui vai ter uma energia 2, aqui vai ter uma energia 3. Se um elétron está numa órbita, para ir para outra órbita, ele vai absorver ou liberar energia. Essa é a contribuição do modelo de Bohr. É a questão das órbitas serem circulares, cada órbita tem uma energia, ele nem absorve nem libera se ficar na mesma órbita, mas se ele sair da órbita dele, ele pode absorver, pode liberar. Se ele está numa órbita mais externa, a E3, e quer ir para mais interna, ele libera na forma de fóton. Se ele está numa mais interna, a 2, por exemplo, e quer ir para 3, ele vai ter que absorver, vai ter que pular. Tá certo? Então, o modelo de Bohr é um modelo que utiliza o conceito de quantização, fóton. Tá? É um modelo que você tem que pegar essas palavrinhas-chave aí. Ok? Então, fazendo essa breve revisão do conceito de evolução dos modelos atômicos, a gente chega na questão do Enem 2022. É uma prova recente que trouxe o conceito de modelo atômico de Dalton, trouxe as contribuições de Dalton, como a gente já falou, e mais na frente ele vai perguntar qual é a ideia de Dalton que vai ficar até hoje, que é a ideia lá de reação química, né? A relação que os átomos vão se combinar e vão formar, em proporções definidas, vão formar novas substâncias. É esse conceito que vai ficar aí para a contribuição de Dalton. Então vamos lá. Questão Enem 2022, em 1808, lá no texto, né, a gente falou em 1803, né? Então tem a diferençazinha de data aí. Dalton publicou, que é o artigo que ele publicou, o trabalho que ele publicou, o livro que ele publicou, no qual continha 5 postulados. Esses postulados são enumerados a seguir. Então, fala dos postulados de Dalton, que a gente falou lá. A matéria é formada por átomos indivisíveis, a gente sabe que não. Todos os átomos de um dado elemento químico são idênticos em massa e em todas as propriedades. Todos os átomos então a gente percebe já a questão de outro equívoco, né, do modelo atômico de Dalton. Eu posso ter, por exemplo, o hidrogênio 1, massa 3, o hidrogênio 1 de massa 2 e o hidrogênio 1 de massa 1. Eles não são iguais, tá? Eles não são iguais, está falando que são iguais em massa. Eles são iguais em número atômico, né? Mas em massa não. E em todas as propriedades. Não, um pode ser radioativo, outro não. Então aqui também pode ser considerado um equívoco que não é utilizado hoje. Diferentes elementos químicos têm diferentes tipos de átomos. Em particular, seus átomos têm diferentes massas. É uma questão meio confusa, né? Eles têm massa diferente, tá? Mas para ser diferentes elementos, tem que ter principalmente o número atômico e não a massa. A massa de um átomo pode ser igual, de um elemento pode ser igual a de outro elemento, mas o número atômico não. Os átomos são indestrutíveis e nas reações químicas mantêm sua identidade. Os átomos não são indestrutíveis, né? Os átomos podem perder, ganhar próton, se transformar em outra coisa. Nas reações químicas a gente fala de elétron, ele vira um íon. Nas reações, nas radiações, né, quando a gente mexe com radiação, fala de próton, fala de nêutron. E a gente chega no único postulado que está correto para os dias de hoje. Os átomos de elementos combinam com átomos de outros elementos. Ele está falando assim, um átomo de hidrogênio vai reagir com oxigênio, por exemplo, em proporções com números inteiros para formar novos compostos. Pode botar aqui o exemplo da reação da água. A reação da água é uma reação que vai formar H2O, um composto, né, uma substância química
composta através da proporção, né, desses átomos de elementos diferentes, de outros elementos que vão se combinar. Tá? Então aqui eles vão trocar posições, né, para poder formar a H2O. Aí ele quer saber justamente qual é o item correto para essa questão que traz a contribuição para o modelo atual. Né? Então fala assim, ó, com base no modelo atual que descreve o átomo, qual dos postulados de Dalton ainda é considerado correto? É justamente o item 5, que é a combinação, é a reação química, né, basicamente. A reação química é a combinação de átomos de elementos, tá, que vão se combinar, né, com proposições, né, na proporção de números inteiros. É essa, deixa eu ver aqui, é isso? Números inteiros pequenos para formar compostos. É essa aí o postulado que ainda pode ser considerado nos dias atuais. A gente não pode considerar que o átomo é indestrutível, nem considerar que o átomo é indivisível. Ele é divisível em partículas subatômicas. Então, nosso gabarito aqui é a letra E. Bem, essa foi a única questão que eu encontrei aqui do Enem tradicional, até a data de hoje, sobre essa parte aí de evolução dos modelos atômicos. A gente volta aí numa próxima com mais um tema para vocês.